Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Polímata, onde desvendamos as histórias que moldaram a nossa realidade. Hoje vamos mergulhar num evento de 1983 que, sem exagero, decidiu se você estaria aqui assistindo a este vídeo. Imagine por um instante, 26 de setembro de 1983. Os sistemas de alerta nuclear soviéticos disparam, indicando um ataque iminente dos Estados Unidos. O protocolo? Revidar. Mas um homem, o tenente-coronel Stanislav Petrov, no Centro de Comando Secreto Serpukhov 15, fez uma escolha impensável. Ele desobedeceu. E por essa decisão solitária, o mundo não foi varrido do mapa. Para entender a gravidade daquele momento, precisamos voltar um pouco no tempo. 1983 foi um dos anos mais tensos da Guerra Fria. O presidente do ZSRR, Ronald Reagan, havia acabado de chamar a União Soviética de Império do Mal. Sua iniciativa de defesa estratégica, apelidada de Guerra nas Estrelas, aterrorizava Moscou. A paranoia era palpável. Semanas antes, os soviéticos derrubaram um voo comercial sul-coreano, o KU-007, matando todos a bordo, incluindo um congressista americano. O mundo estava no limite. Um erro de cálculo poderia ser fatal. Cada lado via o outro como iminente ameaça nuclear. Stanislav Petrov era um tenente-coronel da Força de Defesa Aérea Soviética, um homem de raciocínio lógico e profundo conhecimento técnico. Sua função era crítica, oficial de operações no comando de Serpukhov 15, uma instalação ultra-secreta fora de Moscou. Ali, ele monitorava o sistema de alerta antecipado via satélite soviético, conhecido como O, em russo para olho. O OKO era a primeira linha de defesa contra um ataque nuclear. A responsabilidade de Petrov era analisar os dados e, se confirmasse um ataque, reportar imediatamente à cadeia de comando para a retaliação. A precisão e a frieza eram cruciais, mas a humanidade viria a ser o fator decisivo. A madrugada de 26 de setembro começou rotineira. Então, à 00:15, o inferno se soltou. O sistema OKO, através de seus satélites Cosmos, disparou um alarme. A mensagem clara: lançamento de míssil. No monitor, uma luz vermelha piscava, indicando a detecção de um ICBM, um míssil balístico intercontinental, lançado de uma base americana. O protocolo era explícito. Se um ICBM fosse detectado, era um ataque. Petrov e sua equipe monitoravam os dados com o coração disparado. Segundos depois, outro alarme. E mais um, até que 5 mísseis foram identificados, voando em direção à União Soviética. O primeiro instinto de qualquer militar seria seguir o protocolo à risca, relatar o ataque. Mas Petrov, um homem com um dom para a intuição e uma mente treinada em engenharia, hesitou. Algo estava errado. Por que apenas 5 mísseis? Um ataque nuclear americano completo, para ser eficaz, envolveria centenas de mísseis, não apenas um punhado. Era uma anomalia, uma discrepância crucial. Ele raciocinou. Se fosse um ataque real, os americanos usariam todas as suas armas para saturar as defesas soviéticas. Essa lógica, simples mas poderosa, começou a formar sua dúvida. Sua experiência técnica o fez questionar o óbvio. A pressão era sufocante. Se Petrov estivesse errado e fosse um ataque real, ele estaria condenando milhões de soviéticos e, por extensão, o mundo inteiro à morte. A retaliação, conhecida como o primeiro ataque, não era uma opção, mas uma obrigação protocolar para o sistema de defesa aérea. Cada segundo era uma eternidade. Os outros oficiais na sala estavam em pânico, pressionando-o para seguir o protocolo. O telefone para a cadeia de comando um toque de distância. Relatar significava ativar a resposta nuclear em massa da URSS, o que provocaria inevitavelmente o fim da civilização. Em um ato de insubordinação que desafiou toda a lógica militar, Petrov decidiu. Ele não relatou o ataque como real. Em vez disso, classificou-o como um alarme falso. Sua intuição, aliada à observação da anomalia dos 5 mísseis, superou o protocolo de décadas de Guerra Fria. Ele ligou para o Quartel-General de Defesa Antiaérea, mas não para relatar um ataque. Ele comunicou que o sistema de satélites estava com problemas. Essa decisão singular, feita em meros minutos de agonia, desafiou a doutrina da destruição mútua assegurada, MAD, que ditava que um ataque inicial levaria a uma retaliação total, garantindo o fim de ambos os lados. A confirmação veio minutos depois. Os supostos mísseis americanos desapareceram dos radares. Eram, de fato, reflexos solares em nuvens altas, um fenômeno raro que o sistema OKO interpretou erroneamente como lançamentos. O código Crocus, usado para alarmes falsos, foi a justificativa de Petrov para a cadeia de comando. A União Soviética respirou. O mundo, sem saber, havia evitado a aniquilação. Ninguém na época soube da sua decisão. A história foi classificada como segredo militar, e Petrov, embora reconhecido internamente por sua avaliação correta e condecorado por méritos ao serviço da pátria, foi repreendido por documentação inadequada de sua decisão.
A história de Stanislav Petrov só viria à tona publicamente em 1993, após o colapso da União Soviética, graças a um general russo que decidiu que o mundo merecia saber. Petrov viveu uma vida modesta após o incidente, sentindo-se mais um burocrata que um herói. Ele nunca buscou a fama, mas o reconhecimento internacional finalmente chegou, com prêmios e documentários. Ele faleceu em 2017 aos 77 anos em sua casa nos arredores de Moscou. O homem que salvou o mundo da aniquilação nuclear nunca se viu como um salvador, mas sim como alguém que fez o seu trabalho e, crucialmente, pensou. A história de Stanislav Petrov é um lembrete vívido da fragilidade da paz e do imenso poder da decisão individual. Em um sistema programado para aniquilação mútua, foi a falha humana, a recusa em seguir cegamente o protocolo que nos salvou. Quantas vezes na história a humanidade se viu à beira do abismo e foi um único indivíduo, uma faísca de bom senso e coragem, que a puxou de volta? Sua história transcende a Guerra Fria. É uma lição universal sobre responsabilidade, pensamento crítico e o valor inestimável da vida. O que você faria se o destino de bilhões estivesse em suas mãos? Stanislav Petrov teve a resposta.